Hoje no Brasil a gente tem uma disparidade muito grande. A gente tem problemas do século XVIII, né? Então problemas de infraestrutura, as nossas escolas têm uma estrutura precária, a gente não tem saneamento básico em muitas cidades. E o Brasil tem que se inserir numa discussão e começar a ser protagonista da construção do nosso futuro do século XXI. O que eu vejo é que a tecnologia ela pode nos ajudar a dar passos exponenciais, né, para que a gente resolva esses problemas, né? Então, por exemplo, um paralelo, hoje está se discutindo muito como que vai ser a educação do século XXI, né? Se realmente é necessário que as crianças que estão hoje no primeiro ano, segundo ano, que elas aprendam caligrafia, uma vez que você hoje não escreve mais muito, você não usa muito mais a escrita, né? Será que não é muito mais interessante, essa é uma discussão que está acontecendo em vários países, será que não é muito mais interessante a gente ensinar uma linguagem, né, de codificação, uma linguagem de programação, do que investir tanto em caligrafia? E aí você tem toda uma discussão de alguns pedagogos que acreditam que ao ensinar a caligrafia você está estimulando algumas áreas do cérebro, e isso é uma coisa importante. Outros que dizem não, a questão da escrita você pode substituir por outros ensinamentos e você estimula o cérebro tanto quanto. Eu entendo que são discussões importantes que a gente tem que começar a ter. Quer dizer, será que faz sentido a gente falar de uma sala de aula, né, com biblioteca, com investimento em infraestrutura, etc., quando a gente está discutindo questões muito mais complexas sobre para onde que a educação está indo, o futuro da educação está indo? A gente tem que começar a realmente dialogar cada vez mais com diferentes setores, né, da sociedade, desde a academia, setor público, setor privado, etc., para a gente entender como que o Brasil quer se posicionar nesse sentido, né? E aí, de repente, alguns problemas do século XVIII não precisam mais ser resolvidos, né? Ou a gente vai dar alguns saltos e esses problemas, eles não vão mais existir de alguma forma, né? A gente vai avançar numa outra direção. Então, é um pouco essa reflexão que eu acho que a gente precisa fazer. Esse cenário ele está posto e o Brasil precisa acordar para isso e precisa começar a discutir essas questões. Está tudo muito polarizado, né? Eu sou do grupo A, eu sou do grupo B, e não só isso, os setores também, acho que agora tem uma desconfiança muito grande, então o setor público, o setor privado, a academia que está sofrendo muito também com cortes e etc. Então está todo mundo no seu feudo e a gente não está conseguindo dialogar, estabelecer esse diálogo, estabelecer essas trocas em prol, né, de buscar uma solução eficaz e uma solução que vai dar certo e que, enfim, que possa ser viável para todo mundo, né? Acho que a gente tem essa questão, o Brasil é muito fechado, tanto internamente quanto para fora. Acho que também o Brasil dialoga pouco com outros países. A gente sofre de baixa autoestima, na minha visão, e acho que ao mesmo tempo a gente também acha que assim, a gente não precisa de ninguém, né? A gente aqui tem tudo, tem clima ótimo, recursos naturais, tá tudo bem e acho que o país é muito fechado. A gente não busca benchmarks internacionais, a gente não busca referências, a gente não busca estabelecer diálogos, né, concretos com outros países que já passaram por desafios semelhantes aos nossos. Então acho que essa questão de sermos muito fechados é um ponto que é uma barreira para a inovação, porque para mim inovação ela só acontece a partir do momento que você está estabelecendo trocas, né? Eu já ouvi de diferentes empreendedores que o Brasil é um playground para empreender, né? Porque a gente tem tantos problemas que é fácil você pensar numa solução criativa para endereçar esses problemas, né? Então acho que oportunidades não faltam. Eu acho que a gente ainda tem uma visão muito de subsistência, então o empreendedor brasileiro é aquele empreendedor muito preocupado em fechar as contas no final do mês, não é um empreendedor que realmente investe em inovação, né, que realmente busca a excelência no seu produto, então acho que esse é um desafio. Mas eu vejo muitas oportunidades, eu acho que nessa questão de programação, eu acho que o Brasil tem como avançar muito. Hoje a gente vive uma disputa de talentos nessa área de programação. Então, acho que se o Brasil investisse em cursos técnicos, né, nessa área, acho que a gente poderia direcionar boa parte, né, de jovens que estão querendo trabalhar com essa área e que hoje é uma área muito propícia, uma área que parece, né, muito propícia para os jovens. Então, acho que seria uma boa aposta. Em termos de tecnologia, eu acho que o Brasil tem que acordar para isso. Eu tive recentemente numa palestra de um professor do INSPER que estava trazendo alguns dados que me chocaram, né? Então, por exemplo, a questão da robótica, ele estava trazendo que a China já tem 200 mil robôs e o Brasil tem 3 mil. Uma diferença
muito gritante. E em relação à inteligência artificial, que é uma outra tecnologia, também Estados Unidos e China brigando ali né, nessa disputa, e a gente já está muito para trás, né, nesse sentido, mas existem oportunidades. Como o Brasil é um país muito burocrático, um país muito complexo, o que as pessoas estão dizendo muito hoje em dia é que a tecnologia do blockchain, né, que é essa tecnologia que vem para facilitar realmente essa relação entre as pessoas e as empresas, as pessoas e o setor público, etc., é uma tecnologia que o Brasil pode ser protagonista, né? Então, eu acho que tem muita oportunidade, mas a gente precisa ter um plano concreto para que isso aconteça. Eu acho que a gente precisa ter um governo mais aberto, né? A gente precisa ter um governo mais leve, um governo realmente que preste serviços para a população e entenda as dores, né, das pessoas, entenda o que é pegar um ônibus lotado, o que é demorar 2, 3 horas para chegar no trabalho e depois retornar do trabalho. Então, como melhorar a mobilidade urbana, né, nesse país, como que a gente consegue melhorar a saúde, a educação, etc. Então, um governo que, de fato, trabalhe em prol da população e com essa cabeça de prestação de serviços, né? Uma cabeça de missão. Então, eu acho que o Brasil que eu gostaria de ver daqui 5, 10 anos é um Brasil que está aqui para servir, um governo que está aqui para servir a sua população. E eu acho que isso passa muito pela questão da tecnologia, pela questão da inovação. A tecnologia ela vem para, de certa forma, desintermediar essa relação entre o público, né, e o privado, entre o público e a população, entre o governo e a população. Então, a tecnologia ela deixa tudo mais horizontal, tudo mais acessível, né? Então, desde o diagnóstico do problema. Então, hoje a gente, por conta dessa onda de transparência, etc., a gente tem os dados, mas eu não vejo essa devolutiva a partir da disponibilização dos dados, né? O governo ainda não tem uma medida, uma postura tão eficaz, de fato, de engajar a sociedade para a construção dessas soluções, mas esses dados eles estão disponíveis, né, por conta da lei de transparência, etc. Então, desde os dados, isso está muito mais acessível. Hoje a gente sabe como que o governo gasta, quanto que aquele servidor custa, né, qual que é o salário, quais são os benefícios, etc. Então, essas informações elas estão lá. E agora a gente precisa evoluir para uma tomada de decisão em cima desse diagnóstico e de uma forma muito mais colaborativa entre o governo, empreendedores, academia, diferentes setores da sociedade. Acho que o desafio que eu vejo, né, e que seria uma grande oportunidade, na verdade, é que o governo se visse como uma plataforma, realmente, né? Então, essa plataforma que vai engajar empreendedores, que vai trazer os dados, que vai construir políticas públicas com foco no usuário, né? Então, toda uma visão de startup, isso está muito intrínseco à atuação, né, do setor público. Então, eu acho que isso não é uma realidade ainda. Eu acho que a gente está engatinhando. O que me deixa animada e esperançosa é que eu vejo gestores públicos mais abertos para essa pauta. Eu acho que tem gestores que começam a perceber que eles não conseguem mais resolver velhos problemas usando as mesmas fórmulas, né? Então, eles começam a abrir mais e ter mais atenção, né, nessas novas tecnologias, nessas novas possibilidades. E a gente já começa a ver um ou outro caso de sucesso sendo implementado, mas ainda não em larga escala. O que eu acho que eu gostaria de ver, pensando nas próximas gerações, pensando nas minhas filhas, né, é que elas tivessem orgulho de serem brasileiras e reconhecessem, né, as nossas competências, as características que nós, né, somos bons e que isso fosse alguma coisa tranquilo de se dizer, que não fosse ruim chegar em outro país e falar, poxa, eu sou brasileiro e ser só recebido, só reconhecido pelo futebol, pelo samba e por essas questões, né? E eu acho que o Brasil e, né, as pessoas, a população, os governadores, os governantes, etc., eles têm que acordar para isso e têm que apostar na pauta de tecnologia de inovação como uma pauta importante para a gente dar avanços nos principais indicadores, né? Indicador de desigualdade, indicador econômico. Então, essa é uma aposta e é um sonho que eu tenho para o nosso país, que a gente seja protagonista dessa onda e não só espectador e não só comprador de uma tecnologia que vem de fora, né?